Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de álgebra linear que diz o seguinte: seja S o subespaço do R4 definido por S igual a XYZT, tal que x mais 2y menos e igual a 0 e t igual a 0. Aí pergunta, o vetor U, menos 1, 2, 3, 0, pertence a S? O vetor V, 3, 1, 4, 0, pertence a S? São vetores de dimensão 4, eu quero saber se esses vetores pertencem ou não, a esse subespaço vetorial. Perceba que nós temos um subespaço quando nós temos um espaço, no caso R4. Imagina que o nosso espaço R4 e um subespaço S e R4. Então nós temos vetores que pertencem a esse subespaço e vetores que pertencem ao R4, mas não pertencem a esse subespaço de R4. Como é que eu faço para verificar quais vetores pertencem a esse subespaço e quais não pertencem? Bem, nós temos as condições. Perceba que uma das primeiras condições que foi dada aqui, condições em termos de x, y, z e t, uma das primeiras condições é t igual a 0. Então, um vetor, para pertencer a esse subespaço, deve ter a coordenada t nula, t igual a 0. E os dois têm essa coordenada t nula, Perceba que o vetor U tem a coordenada t igual a 0 e o vetor V também tem a coordenada t igual a 0. Então, os dois satisfazem essa condição. Só que nós temos outra condição, que é o x, mais 2y menos e igual a 0. Ou seja, se você separar o z aqui, o z tem que ser igual a x mais 2y. Essa é a segunda condição que nós temos para que um vetor do R4, pertença a esse subespaço S. Perceba que no primeiro vetor, no vetor U, nós temos x igual a menos 1, y igual a 2 e z igual a 3. Então, esses são os valores de x, y, z no vetor U. E no vetor V, nós temos x igual a 3, y igual a 1 e z igual a 4. Esses são os valores de x, y, z no vetor V. Bem, para verificar se o vetor U pertence ou não ao subespaço S, basta verificar se o z, no caso aqui o 3, o 3, ele é igual a x, que é menos 1, mais 2 vezes y, mais 2 vezes o y, que é 2. Então nós temos que 3 é igual a menos 1 mais 4, 3 igual a 3. Então perceba que ele satisfaz a condição, Se ele satisfaz a condição, então o vetor U, nesse caso aqui, o vetor U, ele pertence ao subespaço S, porque ele satisfaz tanto a condição t igual a 0 como a condição x mais 2y menos e igual a 0. Então o U pertence a S. Mas e o V? Vamos pegar o V aqui. Perceba que no vetor V eu tenho que ter z, o z é 4, igual a x é 3, mais 2 vezes o y, mais 2 vezes o y é 1, mais 2 vezes 1. Então 4 igual a 3 mais 2, 4 igual a 5. E aí nós temos uma desigualdade. Então aqui nesse caso aqui, 4 não é igual a 5. Então o vetor V não satisfaz a segunda condição. Se o vetor V não satisfaz a segunda condição, quer dizer que o vetor V ele não pertence
a S. Então, respondendo aí a pergunta do exercício, o vetor U pertence a S, o vetor V não pertence a S porque não satisfaz a condição x mais 2y menos e igual a zero. Certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, deixe um like que é importante e ajude o canal a crescer. Obrigado.